Sim, isso é muito interessante porque há a tendência de pensar que nós estamos a projetar uma energia e vamos receber da mesma forma ou da mesma área de vida. Não E é não assim. é assim que funciona. Nós estamos a projetar uma energia que é energia e ela vem ter connosco, mas pode revelar de uma área completamente diferente, de uma situação que eu até nem sabia que existia na minha vida, mas ela vem ter comigo. Um dos grandes desafios que encontro em muitas pessoas com quem trabalho, seja através da internet ou presencialmente, é a descoberta da relação entre os princípios universais, as dinâmicas energéticas e os factos da sua vida e as circunstâncias na sua vida. Eu diria que muitas pessoas hum, não veem a relação entre estes princípios e o seu cotidiano. E é como se falássemos de alguma coisa que ou não se aplica a si, ou que é algo muito misterioso, ou que é algo muito distante, ou que é para outras pessoas e não para si próprio. E eu até estou a referir pessoas que conhecem os princípios, que sabem de que é que se trata. Rodrigo, porquê é que achas que existe esta dificuldade de identificar as dinâmicas energéticas no tempo presente, ou, por exemplo, quando nós fazemos uma retrospectiva para o passado, os acontecimentos passados, que existe essa dificuldade em dizer, ok, isto, o que aconteceu aqui, funciona perfeitamente segundo este princípio, ou é explicado perfeitamente segundo este princípio? Olá, Pedro. Realmente é uma ótima questão essa. Ahm, as pessoas que chegam até à minha consulta e nós vemos também nos workshops e nos nossos cursos que é uma das questões que têm e de facto existem vários motivos para que isso possa estar a acontecer, nomeadamente as crenças internas que elas têm. Ou seja, são crenças que vão contra aquilo que elas verbalizam muitas vezes, ou que elas, contra aquilo que elas querem. Eu posso dar um exemplo de uma dessas crenças. Isto são crenças como o não merecimento, são crenças como a escassez, o achar que aquela coisa específica não é para ela, ou que é preciso muito esforço para obter aquela coisa ou para fazer seja aquilo que está na mente dessas pessoas. Eu tive uma vez uma cliente que era uma mulher muito bem-sucedida. Era jovem, 30 e qualquer coisa anos, e já era muito bem-sucedida. Tinha uma carreira de sucesso, ganhava muito dinheiro, já tinha trabalhado para muitas empresas, tinha a vida toda dela muito estruturada e com muito sucesso, excepto os relacionamentos. Os relacionamentos, sempre tinha sido, segundo ela, o calcanhar daqueles, porque ela conhecia pessoas, ela não era daquelas pessoas que se fechava em casa de todo, ela tinha uma vida social muito ativa, até porque a profissão de alguma forma o exigia. Ela conhecia muitas pessoas, ela interagia, ela criava laços, mas sempre que ela se começava a interessar por alguém, ela apercebia-se que aquela pessoa não era para ela. Porque não estava disponível, e não estava disponível de várias formas, ou porque tinha outro relacionamento e, portanto, não estava disponível para um relacionamento com ela, ou então porque simplesmente não estava disponível para um relacionamento. Simplesmente isso. E isto era uma grande frustração para ela, porque ela dizia que toda a gente com quem ela falava, que toda a gente com quem ela começava a ter um interesse, chegava ali um momento que tudo se desmoronava porque não havia como avançar. E em sessão nós fomos tentar compreender o que é que estava aqui a acontecer, e chegámos a um evento na vida dela, quando ela era mais jovem, num relacionamento que correu muito mal. Mas, quando terminou, ela jurou para ela própria que não iria precisar de nenhum homem. Então, ela tinha que se bastar, tinha que ser muito bem-sucedida para viver a vida dela só como ela quisesse, sem, depender de nenhum homem. Isto ficou dentro dela. E ela seguiu a vida dela, fez a sua carreira. Houve uma altura na vida dela que ela pensou que, pronto, aquilo era um digamos que uma conversa com ela própria, hum, da juventude, que já não fazia sentido, que tinha sido só uma experiência, mas ah, a verdade é que isso estava dentro dela. Era uma crença que a limitava, não permitia
que ela se interessasse por alguém disponível, que ela dizia que realmente de vez em quando aparecia uma pessoa disponível, mas que não lhe interessava. Hum, Uhum. Exatamente, é típico. Então, esta crença limitadora fazia com que ela não conseguisse arranjar o relacionamento que ela efetivamente queria. Não era um relacionamento de dependência, ela continuava a não querer isso, mas era um relacionamento de parceria, de pessoas que estão a não é aumentar, de pessoas que se estão a completar, que se estão a acrescentar, não dependência, mas é uma mais-valia este relacionamento, era isso que ela queria. E nós tivemos que desconstruir esta crença para que, hum, ela começasse a atrair aquilo que estava dentro dela, que era o oposto da crença que ela inconscientemente tinha. Isto leva-me também a um dos segundos Então, motivos. mas deixa-me ver aqui. O que estás a dizer aqui, ela tinha uma convicção que era contrária aos seus pensamentos conscientes. Essa convicção tinha uma força muito grande dentro do seu interior, porque tinha sido construída com essa força, essa intensidade emocional, e de alguma forma estava a ter mais peso a nível de estruturar a sua vida, e nomeadamente a sua realidade exterior e interior, do que os seus pensamentos conscientes. Exatamente. Portanto, essa convicção estava a ter um papel preponderante nas pessoas pelas quais ela se sentia atraída, que ela autorizava a que entrassem na vida dela e com quem ela queria construir de alguma forma intimidade, é isso? Exatamente. Ou Certo. seja, ela interessava-se por pessoas que, de alguma forma, lhe mostravam sinais de não estarem disponíveis. As pessoas que estavam disponíveis, ela não tinha interesse. Porquê? Porque as pessoas indisponíveis vão confirmar a convicção dela, vão estar Exatamente. em alinhamento energético com a convicção que ela tem dentro dela há muito tempo e que tem um peso muito grande, E que não tem consciência disso. certo? E a questão é exatamente essa. Ela não compreendia como é que, fazendo tudo direito, não atraía a pessoa para ter um relacionamento para ela. A questão é que havia uma coisa, um pormenor dentro dela que dizia que ela não fazia tudo. Porque ela tinha a crença, ela estava dentro dela, ela tinha a crença de que não queria um relacionamento, apesar de racionalmente e conscientemente dizer que queria o relacionamento. E ela sentia que já tinha isto trabalhado, que já tinha percebido o que é que estava ali no passado dela e que não fazia sentido, que pronto, tinha sido uma coisa de adolescente, que foi muito forte, porque foi uma relação muito intensa que não correu bem, mas ela achava que já tinha isso trabalhado. Ou seja, ela estava a desvalorizar o. É a questão do ter consciência e resolver a situação, não é? Uma coisa é saber, uma Exatamente. coisa é perceber, ter consciência, compreender as ligações que estão a acontecer dentro e fora de nós. Outra coisa é movimentar essas observações, é transformá-las, é dar-lhes outra cor, dar-lhes outra importância e substituí-las por outras, e eliminar o seu valor, o seu poder. E, e muitas pessoas têm exatamente isso, percebem que há um evento na vida que as incomodou, de alguma forma, que criou uma crença, mas que isso já não faz sentido. E mandam para trás das costas. E depois em sessão, muitas vezes o que acontece é que esses eventos surgem e quando terminamos a sessão as pessoas pensam, pá, pensava que isto já estava resolvido. Uhum. Só que a verdade é que não. A verdade é que ainda ecoa dentro dela. É isso que é essa vibração que ela transmite para o ambiente à sua volta. E é isso que ela vai atrair para si. É como se nós tivéssemos uma voz consciente e uma voz presente, aquela que nós de alguma forma comandamos ou temos esta consciência, esta noção que comandamos, e depois existem outras vozes mais antigas, mais, como é que eu vou dizer, um bocadinho mais escondidas da nossa consciência, mas que têm o mesmo ou mais poder do que a nossa voz consciente. E mesmo que nós temos a tendência a fazer isso que tu disseste, que é a questão de avaliar o evento pela sua importância. Só À que não luz de tem hoje. à luz de hoje. A questão é Exatamente. essa, é que à medida que nós avançamos no tempo e que a nossa idade muda, as coisas do passado deixam de ter tanta importância assim. Portanto, nós avaliamos uma paixão de adolescente, se calhar aos 30 ou aos 40 anos, como algo
completamente passageiro, que já passou, que já Sem não interfere, importância. sem importância, não interfere rigorosamente nada na minha vida atual. Mas a verdade é que se houve ideias que foram repetidas muitas vezes durante essa fase, ou se os acontecimentos estiverem envolvidos em emoções muito fortes, essa é uma crença que ficou. Essa é Ficou uma convicção que ficou marcada e que não só não vai perder importância ao longo da vida, como vai sendo reforçada ao longo da vida. exatamente, vai ser reforçada cada vez que ela se interessa por alguém que não está disponível. Está a reforçar essa ideia. Certo. E muitas vezes as vozes que ficam cá dentro não são só são as nossas. Podem ser, e acontece muito, são as vozes de quem é importante para nós, à nossa volta, ou porque ouvimos alguém contar uma história que teve impacto ou que me impressionou, e portanto quero, eu começo a registar que aquilo não é para mim, ou que eu não quero aquilo para mim, ou começo a registar uma crença. Às vezes não é por coisas que me aconteceram a mim, é coisas que eu ouço no ambiente à minha volta. E isso também é importante dar atenção. Sim. Uma das ideias que eu também tenho aqui para partilhar hoje é de uma experiência que veio ter comigo muito recentemente, que é de uma formação que nós estamos a dar online, e uma das pessoas que está a fazer a formação disse que havia um mal-entendido, que era um desentendimentozinho entre ela e uma pessoa de família e que ela precisava de resolver. E eu perguntei há quanto tempo é que isso estava a acontecer. Ela disse, isso já tem muito tempo, mas é uma coisinha sem importância, é uma coisinha que. O que acontece aqui é que quando nós temos estes mal-entendidos que não resolvemos e que aconteceram há 10 anos, eles estão associados a emoções que são desagradáveis. E quando nós não os resolvemos, eles vão ser entendidos dentro de nós como um assunto inacabado, ou seja, é um assunto que perdura, independentemente se passou um mês, se passaram 10 anos. E só que o que é diferente é que estes sentimentos, nós vamos pensar tanto naqueles acontecimentos, vamos gerar tantas vezes estes sentimentos, que eles são como uma bola de neve que vai crescendo, 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 crescendo e tomando uma dimensão dentro de nós que nós não temos a mínima ideia que, disso que está a acontecer. Então, algo que realmente é um problemazinho e é um assuntozinho sem importância, se eu não o resolvo, ao longo do tempo ele vai gerar um conjunto de pensamentos, convicções e sentimentos que funcionam como se fosse uma espécie de bloqueio a um nó emocional e energético dentro de nós. Eles ganham uma dimensão que vão filtrar completamente, vão gerir completamente a forma como os princípios universais se passam através da nossa vida. Nós muitas vezes, nós temos que perceber que, não interessa aquilo muitas para estas situações, não interessa aquilo que nós racionalmente, achamos, mas, o que interessa é a emoção, o que aquilo que nos provocou dentro de nós na altura que aconteceu. E os pensamentos que vieram a seguir. Porque eu hoje em dia, olhar para a situação, eu posso pensar exatamente isso. Foi um eventozinho sem importância. Porquê? Porque eu agora tenho outras ferramentas, tenho outra perspectiva, tenho outra idade, tenho outra maneira de ver a vida. Mas naquele momento, aquilo foi muito importante para mim. E é isso que conta. É essa importância que vai ficar registada no meu inconsciente e no meu consciente, muitas vezes, mas aqui temos que vai ficar registada no meu inconsciente e que vai criar essa energia, que vai criar essa vibração, que depois vai movimentar os princípios universais. São dois os fatores, não é? Vamos resumir um pouco para partilhar. Eh, Se uma situação é repetida, se uma ideia é repetida, se uma gestão, um filme que nós temos na nossa cabeça, se ele é repetido vezes e vezes e vezes sem conta, ele vai ficar marcado dentro do nosso sistema. Ele vai moldar as nossas convicções, as nossas crenças, como falaste. E o outro elemento que faz com que essas situações marquem o sistema, muitas vezes de uma forma até traumatizante, é a intensidade das emoções vividas. Portanto, são dois elementos. É a repetição que nós muitas vezes fazemos desse filme na nossa cabeça e a intensidade das emoções que são vividas. Estes dois elementos, quando são conjugados,
cria uma marca. Uma marca que, enquanto nós não a transformarmos, ela vai acompanhar-nos. Mesmo que nós tentamos, se tentarmos varrer para baixo do tapete, vai ficar lá na mesma. Até eu levantar o tapete, sacudir o tapete, aspirar para a transformar, para ela deixar de ter o impacto energético que tem em mim e no ambiente à minha volta. Outra coisa que acontece muito é as pessoas estarem a tentar usar as dinâmicas energéticas e os princípios fundamentais para situações que não são para ela. Ou porque não estão no plano espiritual de vida dela, ou porque ela não quer aquilo. Ela está a provocar aquilo, ou está a tentar provocar aquela situação, ou seja o que sentir que deve provocar, ah, ou porque viu o vizinho, ou porque viu a colega, ou porque viu. Porque a sociedade lhe diz que aquilo é daquela forma e que ela tem que ter aquilo para ela. E o que vai acontecer é que os princípios não vão funcionar segundo aquilo que ela quer, porque na realidade ela não quer. Porque na realidade aquilo que está dentro dela é algo diferente. E como é algo diferente, é isso que ela vai atrair. É Porque é isso que isso vem que tem até mais ela. força. É isso que tem mais força, tem muito mais força. Aliás, é o que tem força, é aquilo que está dentro de nós, é um dos princípios fundamentais. Nós atraímos, ou o reflexo do exterior é o que está dentro de nós. Portanto, eh, aqui é importante saber se aquilo que nós estamos a tentar chamar à nossa vida é para nós ou não. Eu quero mesmo aquilo ou não. Faz sentido para mim aquilo ou não. Ah, Porque senão vai ser aqui um combate. Os princípios estão a funcionar. Só que eu sinto que parece que estão a funcionar contra mim, mas não, eles estão a funcionar sempre a meu favor, mas é a favor daquilo que vai realmente dentro de mim, não é aquilo que eu digo que vai ou que eu quero que vá. Sim, são questões que eu chamo de arquitetura vital, ou seja, tu não tens vida para querer certas coisas que as outras pessoas têm. Mais do que aquela ideia que eu ouço vezes demais repetida de que tu podes ter tudo, basta quereres muito, que tens tudo disponível. A questão aqui é muito mais interessante, eu sinto, para uma vida realizada, tu percebes o que é para ti. O que é que realmente, que experiências é que tu necessitas? O que é que está aqui que te vai trazer essa satisfação? E não é necessariamente aquilo que outra pessoa tem e que tu gostas, ou aquilo, uma vivência que outra pessoa passou hum, e que tu ambicionas ter para ti. Pode não ser exatamente isso. Daí que esta questão do autoconhecimento que temos falado é o ponto focal desta situação. É que se tu te conheces, por um lado tu vais conhecer os teus valores, as tuas necessidades, o que é realmente para ti, o que é que tu necessitas realmente, e vais também encontrar estes elementos que nós temos estado a falar, que são as tais convicções que estão bem escondidas, que são os afetos que estão postos para debaixo do tapete e que nós não queremos ver. E que passamos muitos anos, muitas vezes, sem querer ver. Quando nós fazemos E que este muitas vezes não queremos ver porque dói. sim, claro, dói. E eu não imagino que as pessoas muitas vezes não queiram observar por leviandade ou por desprezo pela sua própria vida ou pela qualidade da sua própria vida. Não, muitas vezes é porque realmente essas convicções fazem despertar os tais sentimentos que nós não queremos viver. E não queremos viver legitimamente. A questão é que nós, por vezes, precisamos de mergulhar aí dentro, precisamos de ir mesmo lá para observar o que está a acontecer e para permitir uma transformação desses sentimentos. Quando nós observamos um sentimento, ele transforma-se. Por vezes, este convite que nós precisamos de fazer às pessoas e que as pessoas precisam de aceitar ou de se fazer elas próprias, que é observar algo que nós, à partida, podemos imaginar que não é agradável. Muitas vezes tu também vês em terapia que é assim, nós às vezes também temos receio de revisitar alguns momentos da nossa vida porque na altura foi algo muito intenso e que achamos que vai ser muito intenso agora também, mas depois percebemos que não é bem assim.
Muitas vezes percebemos que muitas vezes é intenso, mas grande parte das vezes nós percebemos que existe uma intensidade, mas não é da mesma forma. Exato. Ou Não é seja, descontrolada. Tu consegues controlar com a é tua maturidade. muito mais controlada e não, por exemplo, não é de medo, muitas vezes é de compaixão, Uhum. não é de pânico ou de susto. Muitas vezes é quase de nós irmos àquela situação, acalmar os ânimos, abraçar essa parte de nós, que é fundamental para a integrar. E quando fazemos isso, estamos a transformar, estamos a aceitar, que aquilo aconteceu. E quando eu digo aceitar, se for uma coisa má, não é achar bem que tenha acontecido ou achar que deve acontecer a toda a gente. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver que aquilo faz parte da tua história, faz parte de quem és. Então, quando eu aceito e integro, eu, deixa de ser algo que vai combater-me e passa a ser algo que vai andar par e passo comigo de uma forma tranquila. Deixa de afetar o meu dia a dia. E isto o grande poder quando nós integramos uma parte de nós que está magoada, ferida, que tem uma crença que não me ajuda. Ela deixa de funcionar contra mim e passa a ser uma aliada. E isto tem um peso brutal. Tem um peso brutal mesmo. E outra das ideias que eu penso quando te ouço falar desta, quase como se fosse uma dualidade entre nós, não é? Que depois nós acabamos por integrar e por algo que parecia impossível, que era gostar de uma parte que nós consideramos negativa, acabamos por nos aliarmos a essa parte e quase criar uma amizade com essa parte. E essa muitas vezes é a solução, essa muitas vezes é por aí que é a solução. Lembro-me também muito que algumas pessoas associam estes princípios universais, as dinâmicas energéticas, com ideias de religião. E quando isto acontece, nós temos aqui duas saídas. Ou eu interpreto à luz da religião porque é algo que eu conheço, e porque de alguma forma algumas figuras religiosas também são exemplos de como é que os princípios energéticos podem funcionar, ou então as pessoas afastam-se e afastam-se porque não se reconhecem, ou porque não são pessoas religiosas, ou querem deixar de ser, não confiam na religião, dizem pouco, ou querem desvincular-se. E aqui nós estamos a falar de duas situações que é, por um lado, os aspectos religiosos ou a religião, que é como se fosse uma carapaça rígida, um sistema montado que se baseia em crenças, aí sim, crenças religiosas que não são ocultas, são bem claras e que te pedem fé, que te pedem que acredites em alguma coisa ou que participes em alguma coisa, mesmo que aquilo não signifique nada para ti, que pertenças àquele grupo de pessoas que fazem estes procedimentos, concordam com estas narrativas, hum, e, ou concordam com determinados acontecimentos ou seres, por exemplo, que aconteceram. E depois, tu, para além da religião, tens um conhecimento que é oculto, que é esotérico, que é místico e que está, de alguma forma, escondido dentro das religiões. Eu escondido não é uma palavra que eu gosto muito, eu gosto mais da palavra está conservado dentro das religiões, foi transportado por elas ao longo do espaço e do tempo. Porque, e tu aqui tens, por exemplo, o sufismo no Islão, tens a Cabala no judaísmo, tens o gnosticismo na cristandade, no cristianismo, hum, e os místicos que estão associados a estes ensinamentos, hum, através de textos que são, à partida, religiosos, vão descodificar, vão perceber estas tais verdades universais que estão contidas, estão ocultas nesses textos. E outra das grandes diferenças é que o esoterismo não te pede para tu acreditares em rigorosamente nada. Aliás, eu acho que os adeptos, os místicos, hum, são um bocadinho avessos a estas crenças de acreditar por acreditar, porque alguém te diz que. Crenças e Está certo. dogmas, não é? Porque É alguém te diz assim. que está certo, alguém te diz que existe, porque há um ser superior, há uns livros que te dizem umas coisas e então tu tens que acreditar por causa disso. Não, eu sinto que os místicos não têm nada esta ideia. hum, Tudo aquilo que lhes importa tem a ver com conhecimento, com aplicação prática. Qualquer coisa dentro do esoterismo é pragmático e interessa a pessoas que têm esta postura de colocar em prática para ver as consequências, para ver as experiências que podem fazer na sua vida. Um, e como nós podemos ver, são duas posturas completamente diferentes.
Estes princípios universais são e têm sido, ao longo das décadas e dos séculos, iluminados por estes tais místicos, que estavam também inseridos dentro das religiões, mas que de alguma forma viam mais fundo, iam para outro tipo de interpretações. E quando nós chegamos aqui hoje em dia, nós vemos que a grande dificuldade tem a ver com a tal aplicação prática destes princípios, não é? Como é que eu os vejo a acontecer na minha vida? Como é que eu os uso deliberadamente? Como é que eu sei quando eles estão a acontecer? E então nós podemos chegar a estas conclusões, que são as conclusões que nós estávamos a falar ao início, que têm a ver com, pois, mas isto não acontece, ou no meu caso não dá, ou comigo não consigo aplicar, que são falácias e são questões que não é dessa forma, porque os princípios universais estão sempre Sempre. a Sim. acontecer. Hum, Quando nós trabalhamos com as dinâmicas energéticas, muitas vezes esse é o nosso interesse, é poder dar a possibilidade a cada um de observar como é que estas dinâmicas estão a acontecer na sua própria vida, como é que podem utilizá-las com confiança, de uma forma deliberada e também perceber o que é que não está a funcionar. Mas há uma coisa que nós dizemos e que garantimos logo desde o início é que não são os princípios universais que não estão a funcionar. Esses estão sempre a Esses funcionar. estão sempre a Sempre. funcionar. E as Agora, dinâmicas energéticas também funcionam sempre. sempre. Deixa-me dar um exemplo da questão das dinâmicas energéticas. Hum, por exemplo, uma das dinâmicas que nós trabalhamos muito é a questão de se tu queres algo, tu deves dar esse algo. Se tu queres amor na tua vida, tu deves dar amor. E o que nós queremos dizer com dar amor é tu deves amar profundamente alguém, tu deves partilhar amor profundamente, genuinamente, autenticamente. Se tu amas alguém porque estás à espera de um retorno, porque na realidade a tua necessidade é ser amado, o que vai acontecer é que o teu comportamento está a ser guiado por essa necessidade. Tu não estás a amar genuinamente, tu estás a amar, tu Para estás ser a amado. negociar o amor. Tu Exatamente. estás a querer com que aquela pessoa sinta alguma coisa que tu tens necessidade que ela sinta por ti, mas a forma como ela vai fazer, a maneira única, a maneira digamos, individual com que ela vai expressar também dentro da sua necessidade, do seu mundo, esse amor para ti é irrelevante. Portanto, na realidade isto não é amor, é negociar, é um negócio, estás a negociar a situação. Portanto, porquê? Porque há uma necessidade anterior. Portanto, o que está aqui a funcionar, e como tu disseste no exemplo ao início, o que está a funcionar é a necessidade de confirmar uma convicção que está cá dentro. Exatamente. É isso. Hum, a dinâmica energética está a funcionar. Agora está a funcionar, De acordo com as tuas necessidades. de acordo com as tuas necessidades. Que aqui tu estás a negociar esse amor e não te interessa propriamente o que a outra pessoa está aqui no meio a fazer. Ela é quase um peão para ti. Quando tu amas genuinamente, quando tu é, é, dás o amor e quase sem pedir nada em troca. Hum, Porque tu amas genuinamente porque aquela é pessoa. genuíno. Vais ter amor. E quando nós estamos a dizer isto, nós não estamos a dizer que vai ser aquela pessoa que nos vai dar o amor, ok? A energia do amor vai fluir para a tua vida. E é preciso termos atenção de onde é que ela vem, como é que ela vem e aceitar. Porque muitas vezes, também já apanhei muitas vezes isto a acontecer, é a pessoa quer uma coisa e faz tudo para ter, e na realidade ela já está a ter aquilo, só que ela não a aceita Não da se dá maneira que conta. ela vem. Exatamente, isso é muito comum também. Então, não é só, eu agora quero amor daquela pessoa, daquela forma, então vou fazer isto. E se não vier daquela forma não Não está está a certo, não acontecer, está a certo? acontecer. Não, muitas vezes está a acontecer. Já está a Já acontecer. está a acontecer. Eu é que não estou a ver, não estou com a atenção, devida para ver. Ou então não estou a aceitar da maneira que está a chegar. E isto, por acaso, até é muito interessante de observar, Sim. quando isto acontece. Ah, E acontece muito, por exemplo, em terapeutas. Ou pessoas muito. que se querem tornar terapeutas e depois tu vais observar a sua vida e elas dizem, tenho dificuldade em iniciar as terapias ou a ter clientes para as terapias, a tornar este conhecimento que eu já tenho profissional. E depois tu vês que a pessoa é educadora de infância, ou que é enfermeira, ou que é médica, ou que já faz um trabalho em que de alguma forma ajuda os outros.
em que de alguma forma se está a colocar ao serviço das outras pessoas. Só que a pessoa não está a valorizar isso, porque é como, isto é o meu trabalho, É isso. Mas isso é a minha obrigação, é o meu isso é a minha trabalho. obrigação. Então, mas já está a acontecer. Quando passares a ser terapeuta passa a ser o teu trabalho. Portanto, já não tem valor? É, O que se tem que mudar aqui não é necessariamente esta questão. É, em primeiro lugar, reconhecer que de facto já está a acontecer e que a dinâmica de ajudar as outras pessoas, essa necessidade de estar presente para os outros e valorizar hum, a nossa presença junto dos outros, isso já está a acontecer. E a pessoa depois pode querer mudar e querer que aconteça de outra forma. Está certo também, não há nenhum impedimento à partida para isso. A questão é que tu tens que perceber o que é que estás a substituir. Porque se tu estás na tua profissão a desempenhar o teu plano espiritual de vida, e isso é uma coisa que está certíssima e está completamente de acordo com aquilo que a tua alma veio cá fazer, tu vais ter que encontrar uma maneira de desempenhar algo semelhante noutra área. exatamente. Porque o plano espiritual de vida vai ter que acontecer. Nós estamos sempre no nosso plano espiritual de vida. Tu não estás a encontrar forma, por exemplo, de te manter nas terapias da mesma forma como tu estás atualmente na tua profissão, a realidade não te vai ajudar a mudar. A realidade não te vai ajudar a mudar e muitas vezes isto não significa que não possas ir para as terapias. Porque se estás a cumprir o teu plano espiritual de vida e se vais continuar a cumprir, se calhar não há problema nenhum em ires, pelo menos por aí, não há nenhum problema em ires para as terapias. Se calhar há outros aspectos na tua vida, internos, que não te está a permitir ir para as terapias. E Temos que observar isso. temos que observar. E vou dar dois exemplos muito comuns para terapeutas, dois desafios. Há vários desafios para quem se quer tornar terapeuta, mas há dois que são muito comuns e que os terapeutas se queixam muito. Um é a questão da valorização do seu trabalho, valorização monetária, porque passa a ser o trabalho deles e, portanto, tem que colocar um valor às consultas. E depois há quase que o regatear do valor da consulta dos clientes, ou os clientes a dizer que são muito pagos, muito caros, ou os clientes. Ou- há aqui uma questão ou o próprio terapeuta ter quase que vergonha de pedir, ou há terapeutas que não querem tocar no dinheiro, sentem que o dinheiro é sujo, Meta, ou seja, meta ali naquela caixinha. meta na caixinha. É o dinheiro quase. O dinheiro é uma energia. Se eu sinto que é suja, porque é que ela há de vir ter comigo, não é? Mas, e outro desafio muito comum nos terapeutas são as desmarcações da agenda. E aqui, e isto é frustrante, é muito complicado de gerir isto, porque nós estamos a ocupar ou a disponibilizar o nosso tempo, que também, como toda a gente temos contas para pagar, senão, se as pessoas desmarcam, nós não recebemos a consulta que depois vai fazer com que eu possa pagar as minhas contas. E torna-se frustrante e é complicado de gerir isto. Mas aquilo que eu quero propor aos terapeutas, e pode haver vários motivos, mas que se observem, que olhem para si, para o seu comportamento, para, hum, ah, para como se comportam enquanto clientes, enquanto pessoas que também precisam de outros terapeutas, de outros serviços. Uhum. Como é que funciona isso para si? Quando vocês estão à procura, vou aqui a um terapeuta, olham para a consulta e está ótimo, e é o preço. E de repente, como é que vocês sentem isto? Como é que vocês lidam com isto? Ai, é muito caro. Ah, começam aqui a fazer questões em relação ao preço ou não? Ok? Como é que se comportam quando marcam uma consulta? Vocês marcam com a intenção mesmo de ir e vou e metem na agenda e não há nada que vos faça mudar de ideias? Ou eu vou marcar e depois logo se vê? Como é que funciona para vocês? Vocês chegam à altura quando o terapeuta vos diz: amanhã temos uma consulta. Vocês, ai, esqueci-me. Ai, afinal tenho trabalho. Ou não, vocês vão mesmo. Ok? São pessoas de compromisso, não é? De Exatamente. honrar o compromisso. Eu estou comprometido com o quê? E esse compromisso, essa forma de estar, na realidade, se eu for uma pessoa que não tenho compromisso, que vou marcar e depois logo se vê, marco para daqui a um mês e tenho um mês para decidir.
Então porque é que as outras pessoas não fazem o mesmo Sim, os comigo? teus clientes vão fazer exatamente o mesmo. Exatamente. Se eu estou sempre a recatear, se eu: "Ai, não quero pagar aquela consulta. Ai, é muito caro. Ah, se calhar, hoje não dá". E Sim, e às vezes não é necessariamente uma questão de, por exemplo, eu fazer exatamente a mesma coisa ou me comportar com falta de compromisso nas minhas consultas, naquelas que eu vou como cliente, mas eu posso me comportar com falta de compromisso noutras áreas da minha vida. claro, isto é um exemplo. Nós, o que está aqui em causa é a vibração, a postura com que nós temos, e a forma como ela se reflete. O meu comportamento vai gerar como uma reflexão daquilo que eu estou a transmitir e que se pode ver na mesma área de vida ou noutra área de vida. Eu posso me comportar de uma forma super comprometida, por exemplo, como cliente de terapias, mas eu posso ser super descomprometido, por exemplo, ou ter questões de compromisso, por exemplo, com o meu trabalho ou com amizades, por exemplo. Esse elemento, se esse elemento for um elemento forte e que está a prejudicar o meu caminho de vida, ele vai se manifestar no exterior para comigo. Sim, isso é muito interessante porque, há a tendência de pensar que nós estamos a projetar uma energia e vamos receber da mesma forma ou da mesma área de vida. Não E é não assim. é assim que funciona. Nós estamos a projetar uma energia que é energia e ela vem ter connosco, mas pode revelar de uma área completamente diferente, de uma situação que eu até nem sabia que existia na minha vida, mas ela vem ter comigo. Nós, nós começamos a ter consequências, por exemplo, no nosso trabalho, porque nós estamos a dar atenção à nossa família. Ai, mas eu estou 100% para o meu trabalho, porque é que isto me está a acontecer? Porque se calhar não devias estar a 100% para o trabalho e estás um bocadinho mais com a tua família. E o contrário também é verdade. Ou seja, a energia é energia. Ela vai e volta e pode não ser da mesma forma. E é importante nós observarmos isso. Tem a ver com o tipo de presença que tu tens. Se a tua presença deveria ser mais comprometida e tu estás a desleixar-te nesse aspecto, se deveria ser mais amorosa, por exemplo, e tu estás a desleixar esse aspecto, se na realidade tu devias acompanhar mais no sentido de estar mais presente e satisfazer as necessidades cotidianas da tua família e tu estás a sair desse papel, tem a ver com o que é que está realmente a acontecer. Porque a vida, a necessidade que a vida tem é de espelhar o que está a acontecer dentro de ti, espelhar aquilo que tu estás a fazer, para te mostrar. Não é um castigo, é para te mostrar. Não há castigos. Isso não há A castigos. questão não tem a ver com te criar um problema, tem a ver com revelar-te aquilo que tu estás a fazer contigo e com a tua família, e com os teus e com as coisas que são tuas, da forma como tu estás a gerir a tua vida. Portanto, essa é uma indicação, mas esse elemento que tu estás aqui a trazer dos terapeutas e da questão financeira também é uma questão importante, porque é exatamente o mesmo princípio. É como nós estávamos a dizer: se tu queres amor, tu tens que dar amor, se tu queres abundância financeira, tu tens que partilhar, tu tens que criar abundância financeira na vida de alguém. E é muito interessante porque nós temos um exemplo de uma pessoa que fez um curso connosco que há uns anos e que era uma senhora que estava na altura com bastantes dificuldades financeiras e que uma amiga dela abriu uma loja e pediu: "Olha, ajuda-me, porque eu não tenho como pagar a ninguém e preciso de alguém que esteja aqui na loja comigo." E ela foi. Ou seja, ela que estava com dificuldades financeiras foi ajudar a amiga no início do projeto da amiga. E, hum, ou seja, aqui a questão é que ela estava a fazer um trabalho que gostava, estava a ajudar a amiga no sucesso da sua loja, e o que ela diz foi: eu ia para ali contente. Eu mesmo sabendo que precisava, de alguma forma também estava com o meu tempo um bocado ocupado e também ia fazendo as coisas que gostava mesmo de fazer, que era a parte comercial, que ela dizia que era a parte de paixão dela, e que sabia fazer bem, e ali se manteve e contribuiu para o sucesso daquele negócio. Passados uns meses, a amiga, também por causa dela, a loja acabou por ter sucesso. Ela acabou por ser remunerada como devia ser e recebi também aquilo que não recebeu na altura de vida. E na altura em que ela participou no nosso curso, o que ela dizia era que tinha resolvido as dificuldades financeiras dela, removeu esse tipo de problema da sua vida, e ela diz: "Eu sinto que isso aconteceu porque eu colaborei de uma forma
tão honesta e tão desinteressada no sucesso da minha amiga. E provavelmente tem toda a razão. Porque Porque é, isto é verdade, ou seja, tu precisas de dinheiro, tens que dar dinheiro. Não é necessariamente isso. É se tu precisas se queres trazer esse tipo de energia para a tua vida, tens que criar esse tipo de energia na vida das outras pessoas. criar o O fluxo. fluxo, Criar o fluxo, que é estar um no dos fluxo. princípios universal, é estar no fluxo. O fluxo, há momentos que vai, há momentos que vêm, e eu posso criar estes momentos. Lá está, estes princípios universais, estas dinâmicas energéticas, se eu as souber e se eu me conhecer bem para as usar. Se eu as conhecer a elas e me conhecer a mim, eu consigo usá-las de forma a criar estas dinâmicas na minha vida. Seja porque preciso, seja porque simplesmente quero. Eu posso usar estas dinâmicas, estes princípios a meu favor. Elas estão cá para. É assim que as coisas funcionam, portanto, Certo. eu posso usar isso como quero. A grande solução para a aplicação destes princípios, a parte prática da aplicação dos princípios e tu os reconheceres dentro da tua vida, está na questão do autoconhecimento. Porque tu tens que perceber o que é que está a movimentar estes princípios universais, o que é que eles estão a utilizar para funcionar que está dentro de ti. Porque se tu achas que estes princípios não estão a funcionar, é porque há algo inconsciente dentro de ti que tu não apanhaste, ainda não identificaste, ainda não observaste. Porque eles estão a acontecer. Sempre. Sempre. E estão a acontecer com o que está dentro de ti. Eles estão a funcionar a teu favor com algo que está dentro de ti. Com o autoconhecimento, quando algo não está a acontecer como eu quero, eu vou conseguir perceber o que é, transformar para começar a acontecer como eu quero. Já sei os princípios, já sei as dinâmicas energéticas, agora vai tudo correr bem. Ok, sabemos, mas e conhecemos-nos para conseguir aplicar aquilo de forma a que funcione a meu favor, quer dizer, a meu favor daquilo que eu quero, porque o meu favor está sempre a funcionar, não é? Então o autoconhecimento é fundamental exatamente por isto. Sou Pedro Correia e estou contigo todas as semanas para trazer à tua vida estratégias, novas ideias e alguns segredos para te alinhares mais e melhor com o teu plano espiritual de vida. Se estás aqui comigo e com o Rodrigo e também com alguns dos nossos convidados, então sabe que o teu processo de alinhamento espiritual consciente já começou. Partilhe este episódio com alguém que possa precisar e encontre todas as semanas um novo episódio. Se quiseres ser lembrado de quando estes novos episódios saem, então subscreve os nossos canais e se acompanhares este programa no YouTube, carrega no botão gosto e também no sininho para ficares a par de todas as novidades. Até lá!